As palavras sussurradas, propriedade em Aspen, movimentando dinheiro secretamente, me atingiram como um raio através da parede da cozinha. Fiquei paralisada com os ingressos do show da Laura amassados na minha mão. A ligação dela para Susan expôs a vida que tínhamos construído. Quando ela finalmente entrou na sala, viu os ingressos e então nossos olhares se encontraram. Um sorriso frio e indiferente se espalhou pelo seu rosto. Você realmente achou que isso era sobre nós? Lembrei-me dos primeiros tempos na Tech Fusion, o zumbido dos servidores como uma companhia constante. Meu código, uma meticulosa coreografia lógica, formava a espinha dorsal de novos produtos. Cada lançamento uma pequena vitória. Eu gostava do trabalho, da precisão da engenharia, da maneira como a inovação podia simplificar um mundo complexo. Denver oferecia uma vista deslumbrante das montanhas, um lembrete constante de coisas construídas para durar. Eu era um engenheiro fundamentado em fatos, em soluções. Naquele verão, Dan Riley, meu antigo colega de quarto da faculdade, deu uma festa de inauguração em seu novo apartamento duplex em Lowry. O lugar estava lotado, a música alta demais, o cheiro de cerveja barata e ambição pairando no ar. Foi lá que conheci Laura Evans. Ela se movia pela multidão com uma graça natural, um vestido azul claro que captava a luz fraca. Seus olhos eram penetrantes, diretos, e ela ria com facilidade, uma risada alegre que cortava o ruído. Conversamos por horas, em pé perto da ilha da cozinha, alheios ao caos ao nosso redor. No outono, ela já estava morando no meu loft no centro da cidade, suas caixas cuidadosamente acomodadas entre meus poucos móveis. A rapidez com que tudo aconteceu me surpreendeu, mas pareceu certo, uma progressão natural. Nosso restaurante italiano favorito, o Gino's, tornou-se um ponto de encontro assíduo. O próprio Gino, um homem baixo com farinha no avental, sempre nos recebia na porta. Certa noite, enquanto Laura se desculpava para ir ao banheiro, Gino se inclinou para a frente, limpando nossa mesa com uma mão experiente. Ela é bonita, Jake, disse ele em voz baixa. Não estrague tudo, garoto. Você ainda é jovem, precisa de uma mulher confiável. Apenas assenti, uma sensação calorosa se espalhando pelo meu peito. Pensei que tinha encontrado uma. Mais tarde naquela noite, Laura mencionou meu potencial, uma palavra que se instalou na minha mente como uma promessa. Interpretei como ela enxergando o melhor em mim, minha determinação, minha capacidade de crescimento. Pareceu-me uma aprovação, um incentivo silencioso. Na primavera seguinte, num dia claro no topo do Pikes Peak, com toda a cordilheira Front Range estendendo-se abaixo de nós, ajoelhei-me e pedi-a em casamento. Ela disse sim, com um sorriso largo contra o ar fresco da montanha. O casamento, 6 meses depois, foi um evento elaborado, planejado até o último detalhe por Laura. Meus pais assistiam da mesa deles, quietos e observadores. O pai dela, Charles Evans, um homem cuja presença preenchia um ambiente sem esforço, me chamou de lado durante a recepção. Ele segurava um copo com um líquido âmbar, girando-o lentamente. Laura tem grandes expectativas, Jake, disse ele com o olhar fixo. Sempre teve. Você entende o que isso significa, não é? Não era uma pergunta. Era uma afirmação, um aviso dado com a cortesia de um aperto de mãos. Apenas assenti, sentindo o peso de suas palavras sobre mim, um contrato tácito. Nossa lua de mel em Bora Bora foi um turbilhão de água turquesa e areia branca. Certa tarde, relaxando no deck do nosso bangalô sobre a água, Laura se virou para mim, com a pele brilhando de sol. Isso é só o começo, amor, declarou, com os olhos fixos no horizonte. Vamos ter tudo. E tivemos, ou pelo menos era o que parecia. Logo trocamos o loft por uma casa moderna e espaçosa em Highlands Ranch. 2 carros de luxo ocupavam a garagem para 3 carros. As férias se tornaram viagens anuais, depois semestrais, para lugares que eu só tinha visto em revistas. Encontrei alegria genuína em prover para ela, em vê-la feliz. Seu riso ecoando pela casa grande, seus sorrisos fáceis, eram meus indicadores de sucesso. Minha carreira na Tech Fusion continuou sua trajetória ascendente, impulsionada por longas horas e uma pressão constante para apresentar resultados. Eu era bom no que fazia, detalhista e persistente. Mas, certa tarde, Greg Johnson, um desenvolvedor sênior que sempre me viu como um colega, não como um superior, inclinou-se sobre minha mesa. Deve ser bom, Jake, disse ele arrastado, para um mero programador conseguir alguém como a Laura. Qual é o seu segredo? O comentário doeu, uma frieza sob o tom casual. Apenas dei de ombros, fingindo indiferença.
mas as palavras ficaram na minha cabeça. Quando finalmente consegui a promoção para diretora de inovação, a notícia foi recebida com uma resposta prática da Laura. "Parabéns, querida", disse ela, antes de começar imediatamente a planejar a redecoração da casa inteira. "Não reflete seu novo status, não é?" Em poucas semanas, decoradores invadiram a casa, transformando cada cômodo de acordo com as especificações da Laura, uma estética mais limpa e minimalista. O custo foi considerável, mas ela considerou um investimento. "É para o nosso futuro", dizia ela. Seu apoio às minhas jornadas de trabalho cada vez mais longas era inabalável. Ela frequentemente se inclinava sobre mim enquanto eu trabalhava até tarde no meu escritório em casa, sussurrando: "Continue, querida. Estamos construindo um império." Suas palavras eram um incentivo constante, me impulsionando para frente. Numa terça-feira, saí do trabalho mais cedo, com 2 ingressos para um show na mão. Era uma surpresa, uma banda que a Laura adorava, e eu tinha conseguido lugares de última hora. Imaginei o rosto dela, o brilho nos olhos. A casa estava silenciosa quando cheguei de carro, uma calma incomum. Entrei com a intenção de colocar os ingressos no travesseiro dela, mas ao passar pela cozinha, ouvi a voz dela, baixa e urgente, ao telefone. "Propriedade em Aspen. Sim, totalmente separada das nossas contas conjuntas. Susan, tem que ser discreto." Meus passos vacilaram. Fiquei paralisada no corredor, a parede da cozinha uma fina barreira entre mim e a conversa. "Minha cunhada, Susan Evans. Propriedade em Aspen. Transferência secreta de dinheiro." As palavras pairaram no ar, frias e imóveis, enquanto os ingressos amassados apertavam minha palma. Os dias seguintes foram confusos. Laura agiu como se nada tivesse acontecido, mantendo seu semblante alegre de sempre. Eu, no entanto, me movia pela nossa casa grande com uma vigilância silenciosa e incomum. Passava as noites debruçado sobre o laptop, a tela iluminando meu rosto na escuridão do meu escritório em casa. Analisei minuciosamente nossos extratos bancários conjuntos, rastreando cada transferência, cada saque. Revisei as faturas do cartão de crédito linha por linha, procurando por algo incomum, qualquer discrepância. Para minha surpresa, não havia nenhum sinal de alerta imediato. Todas as transações pareciam normais. Despesas com a casa, com nossas férias, com suas roupas de grife. O dinheiro da propriedade em Aspen, se é que existia, não estava circulando em nossas finanças conjuntas. Era um beco sem saída, ou pelo menos, um beco sem saída oculto. A falta de provas concretas pouco contribuiu para aliviar o nó no meu estômago. Só tornou a inquietação mais persistente. Na Tech Fusion, um tipo diferente de inquietação começava a surgir. Os sussurros nos corredores, as reuniões silenciosas a portas fechadas, pintavam um quadro que eu não havia compreendido completamente. Estávamos perdendo terreno. A concorrência era acirrada, corroendo nossa participação de mercado, e as tendências financeiras eram preocupantes. A empresa, outrora um farol de inovação, parecia estagnada, sobrecarregada pela burocracia. Foi durante essas semanas de ansiedade que uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Um projeto tão ambicioso, tão abrangente, que parecia uma aposta arriscada. Criptografia resistente à computação quântica. Projeto Quimera, eu o chamei. Comecei a trabalhar nele em segredo, até altas horas da noite, depois que Laura ia dormir. Meu escritório em casa se tornou um santuário, uma oficina para uma esperança desesperada. Cada linha de código, cada documento de design, cada hora que eu dedicava a ele, eu registrava meticulosamente. Eu precisava de um registro claro e inegável. Essa propriedade intelectual, essa potencial tábua de salvação, tinha que ser exclusivamente minha. Eu sabia o que poderia acontecer com a propriedade intelectual em uma empresa que corresse o risco de falir. Laura, por outro lado, parecia alheia às intrigas na Tech Fusion, ou talvez simplesmente não se importasse. Seu foco permanecia fixo na minha trajetória profissional. Tem certeza de que se esforçou o suficiente para conseguir aquele bônus, querido? Ela perguntava durante o jantar. Ou, Marcus Thorne conseguiu suas opções de ações rapidinho. Você deveria falar com o RH. Ela raramente perguntava sobre os desafios técnicos que eu enfrentava, os problemas complexos com os quais eu lutava. Seu interesse era puramente nos retornos financeiros, nas recompensas tangíveis do meu trabalho. Então, Marcus Thorne chegou. Ele foi contratado como o novo vice-presidente de vendas, um turbilhão de ternos impecáveis e charme natural. Ele circulava pela Tech Fusion como se fosse o dono do lugar,
sua risada ecoando pelos corredores. Ele era tudo o que eu não era: extravagante, extrovertido, um articulador nato. Quase imediatamente, Laura encontrou motivos para se voluntariar para os eventos dele. Programas de relacionamento com a empresa, jantares com clientes, encontros de networking do setor. Ela também começou a se vestir de forma diferente, com vestidos mais reveladores, saltos mais altos. Uma mudança radical em relação ao seu estilo elegante, porém conservador, de antes. Suas explicações eram sempre vagas. Só estou ajudando, ou bom para a sua carreira querida construindo contatos. Ela estava passando cada vez mais tempo fora de casa. Comecei a notar outras mudanças. Sua nova rotina intensa de exercícios, manhãs na academia de luxo, que ela nunca se importou em frequentar antes. Suas noitadas se tornaram mais frequentes, sempre justificadas como networking profissional. Você sabe como é, Jake? Ela dizia, acenando com a mão em tom de desdém. Conexões são tudo nesta cidade. Principalmente agora que Marcos está aqui, ele está realmente agitando as coisas. As palavras soavam vazias. O jeito como ela pronunciava o nome dele, um leve, quase imperceptível abrandamento na voz, chamou minha atenção. Certa noite, eu estava arrumando a sala, juntando revistas espalhadas e correspondências descartadas. A bolsa da Laura estava aberta sobre a mesa de centro. Quando me movi para pegá-la, um pequeno recibo em relevo apareceu em um dos bolsos laterais. Não era meu, disso eu tinha certeza. Meus dedos hesitaram, mas logo o retiraram. O papel era fino e firme, era de uma joalheria de luxo, e o item listado era um relógio feminino caro. O nome no recibo não era o da Laura, era o de Marcus Thorne. Prendi a respiração. Esperei até que ela chegasse em casa, até que a casa estivesse silenciosa. Ela estava na cozinha, servindo-se de uma taça de vinho. Entrei, segurando o recibo frouxamente na mão. "O que é isso, Laura?" Perguntei, com a voz plana, sem demonstrar a turbulência que me consumia por dentro. Ela olhou para o recibo, depois para mim. Seus olhos se estreitaram quase imperceptivelmente e então se suavizaram. "Ah, isso", disse ela, com uma risadinha discreta e desdenhosa. "O Marcos comprou para um cliente. Um grande negócio foi fechado semana passada, lembra? Eu te contei. Você disse que era uma boa ideia. Um gesto gentil para para a esposa do cliente. Sua história foi rápida demais, suave demais. E eu sabia com absoluta certeza que ela estava mentindo. Eu nunca havia aprovado nenhum presente desse tipo. Eu nem sequer tinha ouvido falar de um negócio com um cliente que envolvesse um relógio caro. A mentira foi um golpe duro e físico. Uma determinação fria me dominou. Naquela noite, depois que ela adormeceu, fui até a garagem. Eu tinha um pequeno rastreador GPS, algo que havia comprado anos atrás para uma viagem de trilha desastrosa de fim de semana. Era pequeno, discreto, não maior que um pendrive. Encontrei um lugar escondido sob o para-choque do SUV dela, o ímã o mantendo firmemente no lugar. Conectei-o a um aplicativo seguro no meu celular. Na manhã seguinte, observei o ponto na tela, um minúsculo ponto azul se movendo pela cidade. Não foi para essa academia, não foi para a Tech Fusion. Dirigiu-se direto para o centro da cidade, para um prédio de apartamentos de luxo. Ficou lá por horas. Consultei o endereço no meu computador. Uma busca rápida confirmou: Marcus Thorne. O rastreador GPS era um fato frio e concreto, uma acusação digital. Laura estava no apartamento de Marcus Thorne. O mapa no meu celular brilhava com uma verdade inegável, despedaçando a ilusão cuidadosamente construída da minha vida. Meu peito apertou como um torno espremendo o ar dos meus pulmões. A realidade da traição dela me atingiu com uma força física. Não era mais apenas uma suspeita. Era real, concreto, inegável. Os próximos passos foram instintivos, impulsionados por uma necessidade profunda de algo além de simples provas. Como engenheiro, eu entendia de sistemas, vulnerabilidades e a arte da observação discreta. O prédio de apartamentos de Marcus Thorne, um arranha-céu de luxo no centro da cidade, apresentava seus próprios desafios, mas minhas habilidades eram suficientes para a tarefa. Adquiri o equipamento necessário, pequenas câmeras de alta resolução que podiam ser escondidas à vista de todos. Usando meu conhecimento de infraestrutura predial e acesso à rede, encontrei uma solução. Em uma semana, eu tinha uma visão clara, ainda que limitada, de áreas importantes do apartamento dele. Simultaneamente,
Posicionei dispositivos semelhantes estrategicamente em nossa própria casa. Um relógio discreto na sala de estar, uma base de carregamento na mesa de cabeceira dela. Nada óbvio, nada que pudesse chamar sua atenção. As imagens confirmaram meus piores temores, pintando um retrato vívido e íntimo do caso deles. Laura, minha esposa, entrelaçada com Marcos, a mão dele em suas costas, o riso dela ecoando em seu apartamento. Assisti a tudo, a profunda sensação de traição se transformando em um gosto amargo na minha boca. O nojo se tornou uma constante. Eles estavam à vontade, naturais um com o outro, uma familiaridade que sugeria semanas, talvez meses, de momentos roubados. Era um padrão, claro e previsível. Ela sempre se encontrava com ele quando eu estava trabalhando até tarde, minhas horas dedicadas à construção do império, fornecendo a cobertura perfeita para a infidelidade dela. Minha dedicação, meu esforço, minha própria ausência estavam facilitando o engano deles. Certa noite, a câmera no apartamento de Marcos capturou uma conversa que dissipou qualquer dúvida restante. Laura estava sentada no balcão da cozinha, tomando vinho, com uma postura casual e descontraída. A propriedade em Aspen está praticamente garantida, disse ela, com a voz baixa, mas clara. Meu pai me ajudou a criar a empresa de fachada, transferindo os fundos diretamente daquelas antigas contas fiduciárias. Jake não faz a menor ideia. Está muito ocupado sendo diretor de inovação. Ela riu, um som frágil e zombeteiro. Marcos sorriu, inclinando-se para a frente. Pobre Jake, o caixa eletrônico. Laura assentiu, tomando outro gole. Senhor ingênuo, construindo nosso futuro enquanto construímos o nosso. Eles brindaram, tilintando suas taças. O som ecoou na sala silenciosa onde eu observava. Uma revelação crua e brutal. Eles não estavam apenas tendo um caso. Estavam desviando fundos sistematicamente, construindo uma vida que eu, sem saber, financiava. Tudo isso enquanto zombavam de mim pelas costas. Manter uma fachada de normalidade em casa tornou-se uma tarefa árdua. Cada refeição compartilhada, cada toque casual, cada conversa trivial era uma atuação. Meu turbilhão interior, uma tempestade de raiva e repulsa, estava oculto sob uma aparência calma, quase vazia. Eu falava em tom pausado, evitava contato visual direto por muito tempo e fingia interesse em seu dia. Todas as noites, enquanto ela descrevia seus eventos de networking ou novas rotinas de academia, eu sentia um desejo frio e calculado de vingança se solidificar dentro de mim. O desespero que eu sentira inicialmente evaporou, substituído por uma determinação férrea. O projeto Quimera, meu projeto secreto de criptografia resistente à computação quântica, deixou de ser apenas um desafio técnico. Transformou-se em algo completamente diferente. Um instrumento. Meu instrumento de vingança e, talvez, meu único caminho para a redenção. Dediquei a ele cada gota do meu intelecto, da minha frustração e da minha fúria silenciosa. Tornou-se meu foco singular, meu escudo e minha arma. Cada linha de código foi imbuída de um novo propósito. Continuei a reunir provas, silenciosamente e meticulosamente. As câmeras continuavam gravando, o rastreador GPS continuava transmitindo. Cada conversa, cada interação, cada registro de horário, tudo era catalogado. Eu queria um caso irrefutável, algo que não deixasse espaço para dúvidas ou negações. Um confronto, uma explosão emocional imediata parecia totalmente inadequado. Isso lhe daria muito poder, muito controle sobre a narrativa. Não, isso seria um ataque estratégico, preciso e devastador. A ironia não me passou despercebida. Certa noite, enquanto eu encarava as linhas de código na tela, Laura entrou no meu escritório em casa e se encostou no batente da porta. Você tem trabalhado tanto ultimamente, querida, disse ela, com uma falsa preocupação na voz. É bom que você seja tão dedicada, mas às vezes você precisa estar mais presente, sabe? Por nós. Ela sorriu, um sorriso suave e ensaiado. Lentamente me virei da tela com uma expressão cuidadosamente neutra. Você tem razão, eu disse com um tremor leve, quase imperceptível na voz. Desculpe, vou tentar melhorar. Observei-a se virar e ir embora, alheia a tudo, e senti a profundidade arrepiante da sua hipocrisia. O plano se cristalizou na minha mente, cada passo preciso, cada consequência prevista. Passei dias aprimorando a apresentação do projeto Quimera. Não apenas os aspectos técnicos, mas também o arco narrativo que culminaria na revelação pública de suas identidades. O impacto tinha que ser inegável, absoluto.
Eu não queria nenhuma rota de fuga para nenhum dos dois. Agendei a reunião crucial do conselho na Tech Fusion, apresentando-a como uma apresentação fundamental de uma inovação revolucionária, com potencial para salvar a empresa. A lista de convidados foi cuidadosamente selecionada. E sim, eu pessoalmente convidei Marcus Thorne. Seus conhecimentos de vendas seriam inestimáveis, Marcus. Eu disse com a voz calma e uniforme. Este projeto precisa de um defensor como você para levá-lo ao mercado. Ele se vangloriou, assentindo com a cabeça, alheio a tudo. Na manhã da reunião, saí para o trabalho um pouco mais cedo do que o habitual, uma mudança sutil na rotina. Dia importante, querida, disse a Laura enquanto tomávamos café, fingindo um suspiro cansado. Muita preparação. Provavelmente vou chegar tarde de novo. Ela me deu um beijo na bochecha, um gesto fugaz. Vai lá e arrasa, tigrão, disse ela, com o olhar já distante, sem dúvida imaginando seu próprio roteiro para o dia. Minha ausência era a oportunidade dela, um convite silencioso para o encontro com Marcus. O palco estava montado. A sala de reuniões era uma longa mesa polida que refletia as expressões sérias dos membros do conselho. O Sr. Donovan, o CEO, sentava-se na cabeceira, com uma expressão que misturava esperança cautelosa e ceticismo. Marcus Thorne estava lá, 2 cadeiras à minha frente, com um sorriso confiante no rosto, batendo ocasionalmente sua caneta cara na mesa. Comecei minha apresentação com a voz firme e profissional. Falei sobre as ameaças da computação quântica, sobre a necessidade urgente de um novo paradigma em cibersegurança. Então, revelei o projeto Chimera. Os slides detalhavam sua revolucionária criptografia resistente à computação quântica, os algoritmos elegantes e a arquitetura robusta. A sala mudou, um murmúrio de interesse crescendo. Seus rostos, inicialmente céticos, começaram a mostrar genuína curiosidade. Passei para o próximo slide, uma descrição detalhada da propriedade intelectual do projeto. Como podem ver, declarei, com voz clara, o projeto Chimera foi desenvolvido com recursos totalmente independentes, garantindo sua propriedade exclusiva. Portanto, trata-se de uma entidade separada da Tech Fusion, embora seus benefícios potenciais para a empresa, caso optemos por colaborar, sejam imensos. Observei suas expressões, o sutil lampejo de preocupação, a compreensão crescente de que eu detinha todas as cartas na manga. Fiz uma pausa, deixando a informação ser assimilada. Peço desculpas, continuei, se meu foco pareceu um tanto fragmentado ultimamente. Houve algumas distrações pessoais bastante significativas. Algumas sobrancelhas se ergueram. Marcos se remexeu na cadeira, um leve franzir de testa surgindo em seus lábios. Então, apertei o botão. O próximo slide apareceu. Não outro diagrama técnico ou projeção financeira. Em vez disso, uma transmissão de vídeo ao vivo preencheu a grande tela na frente da sala. A imagem era perfeitamente nítida, em alta definição. Mostrava o apartamento de Marcus Thorne no centro da cidade. Mais especificamente, mostrava Laura seminu, rindo, e depois Marcus, igualmente nu, inclinando-se para beijá-la. O áudio, inicialmente mudo, foi ativado, preenchendo a sala com o murmúrio indistinto de suas vozes, e então com a risada inconfundível de Laura. A sala de reuniões explodiu em alvoroço. Primeiro, um silêncio atônito, pesado e absoluto, seguido por um coro de suspiros, exclamações sufocadas e murmúrios horrorizados. O rosto do Sr. Donovan empalideceu. Marcus Thorne, congelado na cadeira por uma fração de segundo, disparou, levantou-se num pulo, derrubando a cadeira para trás e tentou desesperadamente chegar à porta. Mas 2 seguranças que eu havia discretamente posicionados do lado de fora da sala entraram rapidamente, bloqueando seu caminho. Eles o detiveram, um segurando cada braço, imobilizando-o. Isto, senhores, declarei, com a minha voz a romper o caos, calma e firme, é o que me tem distraído. O senhor, Donovan, recuperando a compostura, bateu com o punho na mesa. Jake, que diabo significa isso? Você vai se explicar imediatamente. Cliquei no controle remoto novamente. A transmissão ao vivo pausou, minimizou e foi substituída por um novo slide. Este continha uma lista meticulosa com marcadores, datas, horários, valores das transações, cópias de extratos bancários, e-mails internos da empresa e meus registros detalhados das câmeras escondidas. Sr. Donovan, membros do conselho, comecei, mantendo o tom de voz calmo. Isto não é apenas um assunto pessoal.
Trata-se de evidência de espionagem corporativa e fraude financeira sistemática. Apresentei o caso, detalhando como Laura, com a cumplicidade de Marcos, vinha desviando fundos, estabelecendo a propriedade em Aspen, com recursos provenientes de nossas contas conjuntas, e como revelei agora, de recursos da empresa que Marcos havia desviado por meio de relatórios de despesas fictícios. Apresentei provas de como Marcos havia se aproveitado de sua posição, usando tempo e recursos da empresa, incluindo privilégios de jatos corporativos e orçamentos para entretenimento de clientes, para facilitar suas atividades ilícitas, tudo isso enquanto minava a integridade da Tech Fusion. O relógio, os eventos de networking, as horas roubadas, tudo apontava para uma traição calculada. Os membros do conselho, com semblantes sombrios, ouviram em silêncio atônito. As evidências eram irrefutáveis. Quando terminei, a sala estava silenciosa. O Sr. Donovan olhou para o conselho e depois para Marcos, que estava encolhido entre os seguranças, com o rosto pálido e derrotado. Senhores, disse o Sr. Donovan com voz firme, creio que o curso de ação é claro. Seguiu-se uma votação rápida e unânime. Marcus Thorne foi demitido imediatamente com efeito imediato. Uma investigação interna completa sobre sua conduta e todas as discrepâncias financeiras relacionadas foi iniciada. A notícia se espalhou rapidamente. Quando saí da Tech Fusion, a empresa inteira estava em polvorosa. A história da sala de reuniões da queda pública de Marcus Thorne já se alastrava como fogo em palha pelos círculos corporativos da cidade. Meu telefone vibrava com ligações e mensagens, mas eu as ignorei. Eu tinha mais uma conversa para ter. Estacionei na entrada da nossa casa em Highlands Ranch. As luzes estavam acesas, lançando um brilho quente sobre o gramado impecavelmente cuidado. Laura estava na sala de estar, uma taça de vinho na mão, mexendo no celular, completamente alheia a tudo. Sua expressão era serena, tranquila. Vê-la tão calma, tão despreocupada depois do caos que eu havia orquestrado, só reforçou minha determinação. Entrei e coloquei minha pasta sobre a mesa da entrada. Laura, disse com a voz plana e sem emoção. Ela olhou para cima, um leve sorriso nos lábios. Oi, querida. Dormindo cedo pela primeira vez. Tudo correu bem na reunião? Ela apontou para o sofá ao lado dela. Eu não me sentei. Em vez disso, peguei meu tablet, que já estava conectado ao meu armazenamento seguro na nuvem. Levantei-o, de frente para ela. Na tela, começou a reprise da reunião na sala de diretoria. Os slides iniciais do projeto Chimera passaram rapidamente. Depois minha voz, clara e precisa, detalhando minha propriedade exclusiva da propriedade intelectual. Suas sobrancelhas se franziram levemente, um lampejo de confusão. Então, a transmissão ao vivo apareceu na tela. Seu rosto, seu riso, seu corpo com marcos ampliados e projetados para uma sala cheia de estranhos. A expressão de Laura se desfez. Seus olhos se arregalaram. A taça de vinho escorregando de seus dedos e se estilhaçando silenciosamente no tapete grosso. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. O choque foi absoluto, paralisante. Durou apenas alguns segundos antes de se dissolver em um grito furioso e gutural. Seu desgraçado! O que é isso? O que você fez? Seu rosto se contorceu, passando da descrença à fúria pura. Como você se atreve? Você não pode fazer isso. Ela se lançou em um torrente desesperado de súplicas, lágrimas escorrendo pelo rosto, pontuadas por acusações manipuladoras. Jake, meu bem, foi um erro. Apenas um erro. Podemos consertar isso. Você me ama. E a nossa vida, o nosso império? Ela estendeu a mão para mim. Contornei-a calma e inflexível. Da minha pasta, tirei um envelope grosso. Acabou, Laura, disse minha voz interrompendo seus lamentos desesperados. Aqui estão os papéis do divórcio assinados. E isto, acrescentei, colocando um documento separado sobre a mesa de centro, é uma ordem de restrição, com efeito imediato. Você tem 24 horas para desocupar o imóvel. Suas mãos caíram. Seus olhos, vermelhos e congestionados, focaram nos documentos. A extensão devastadora da minha vingança calculada finalmente a atingiu. As implicações, a humilhação pública, as consequências legais, tudo ficou claro para ela naquele instante. Seus apelos cessaram, substituídos por um olhar frio e venenoso. Você acha que venceu? Sibilou ela, a voz trêmula de fúria. Vou expô-la por vigilância ilegal. Você manchou meu nome e vou garantir que pague por isso. Encarei seu olhar sem hesitar. Laura, disse eu com a voz firme,
Tenho provas irrefutáveis da sua fraude financeira. A propriedade em Aspen, os fundos desviados, as empresas de fachada. Tudo isso é crime. Minha vigilância, por outro lado, foi conduzida legalmente. Na minha própria casa e no apartamento de Marcus Thorne, onde você não tinha nenhuma expectativa razoável de privacidade. Você certamente pode tentar me expor, mas garanto que as consequências para você serão muito mais severas. O silêncio que se seguiu foi pesado, pontuado apenas por sua respiração ofegante. As consequências foram imediatas. Os pais dela, Charles e Susan Evans, chegaram no dia seguinte, invadindo a casa com os rostos tomados pela fúria. Charles, um homem de considerável influência, começou imediatamente a me dar uma lição, ameaçando com medidas legais e me acusando de difamação. Você arruinou a reputação da minha filha, Jake. Que tipo de homem faz isso? Exigiu ele. Conduzi-os calmamente até a sala de estar. Sobre a mesa de centro, havia disposto uma série de pastas. Sr. Evans, disse, com voz firme, sugiro que o senhor dê uma olhada nisso. Apresentei-lhe a prova inegável. As gravações de vídeo, os registros de GPS, os documentos financeiros meticulosamente compilados, detalhando o elaborado engano de Laura e seu caso com Marcus. Observei o rosto de Charles enquanto ele percorria as evidências, sua arrogância inicial se dissipando lentamente, substituída por uma expressão de profundo desgosto e incredulidade. Ele bateu o tablet na mesa. Laura, disse ele com a voz baixa e trêmula, o que você fez? A pergunta pairou no ar, uma condenação final. Ele se virou para mim com os ombros caídos. Eu não posso apoiar isso, Jake. Não vou. Ele conduziu uma Susan chorosa para fora de casa, deixando Laura completamente isolada, verdadeiramente sozinha pela primeira vez. O processo de divórcio foi rápido, brutal e totalmente a meu favor. Devido à fraude e infidelidade comprovadas, Laura perdeu a maior parte de nossos bens em comum. A casa em Highlands Ranch, os carros de luxo, tudo. Mudei-me logo depois, deixando-a para lidar com os destroços de sua vida meticulosamente construída. A vida tem dessas coisas, nos apresentando escolhas, algumas tão custosas que transformam tudo. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Laura enfrentou um ostracismo social generalizado. A história estava por toda parte, sussurros a seguindo como uma sombra. Suas conexões profissionais evaporaram. Seguiu-se o boicote profissional, fechando portas que antes estavam escancaradas. O império que ela pensava estar construindo desmoronou ao seu redor. A venda do projeto Chimera foi um negócio discreto, conduzido por uma equipe de advogados e consultores financeiros. Um grande conglomerado de tecnologia, reconhecendo seu potencial inovador, o adquiriu por uma quantia astronômica. Da noite para o dia, me tornei multimilionário. Minha conta bancária inchando com um valor que ainda me custava a compreender. O dinheiro, no entanto, me pareceu menos uma celebração e mais uma validação. Não comprei outra mansão enorme. Em vez disso, encontrei uma casa modesta e tranquila, aninhada nos arredores da cidade, rodeada por árvores frondosas e com uma vista deslumbrante para as montanhas ao longe. Era um contraste gritante com a opulência estéril da casa em Highlands Ranch. Ali, o silêncio era real, ininterrupto. Dediquei-me a novos empreendimentos, projetos menores e mais pessoais que despertaram minha curiosidade intelectual e comecei a direcionar recursos para iniciativas filantrópicas. Havia um propósito sereno nessas ações, uma corrente suave que me guiava rumo a um tipo diferente de cura. Enquanto isso, Laura vivenciava a trajetória inversa. Despojada de seus bens pelo acordo de divórcio e com a reputação em frangalhos, ela foi obrigada a vender a casa em Highlands Ranch. Os carros de luxo vieram em seguida, um a um. Seus sonhos com a propriedade em Aspen ruíram, substituídos por uma crescente pilha de dívidas e pela dura realidade da crise financeira. As empresas de fachada que ela havia criado com tanta astúcia agora pareciam monumentos à sua ambição e insensatez. Marcus Thorne também teve o destino que merecia. A investigação interna na Tech Fusion expôs uma teia de irregularidades corporativas e uso indevido de recursos da empresa. Sua carreira foi irremediavelmente destruída e ele enfrentou suas próprias consequências legais. A humilhação pública garantiu que nenhuma outra empresa respeitável o contratasse. Laura foi persistente. Meu telefone, meu e-mail, até mesmo minhas antigas contas de redes sociais foram bombardeados com mensagens.
Pedidos de desculpas desesperados se misturavam a ameaças raivosas, promessas de me fazer pagar, pontuadas por súplicas de perdão. Cada tentativa era recebida com a mesma resposta: silêncio. Bloqueei sistematicamente todos os números, todos os endereços de e-mail, todos os meios de comunicação. Não havia mais nada a dizer. Ela tentou recomeçar sua carreira em marketing, aproveitando os poucos contatos profissionais que ainda lhe restavam. Mas o setor, um mundo pequeno e interconectado, a havia colocado na lista negra. A história de sua queda pública era sensacional demais, prejudicial demais. Ninguém queria se associar a ela. Por fim, os rumores chegaram até mim por meio de Dan Riley, que havia permanecido um amigo fiel. Laura havia aceitado um emprego mal remunerado no varejo em um shopping center do outro lado da cidade. Era um declínio drástico em relação à mulher ambiciosa e bem-sucedida que um dia sonhou com impérios. As atualizações, embora esporádicas, pintavam um quadro de declínio. Sua aparência outrora impecável, suas roupas de grife e o cabelo perfeitamente penteado haviam desaparecido. O requinte sumiu, substituído por uma resignação cansada que se manifestava nos ombros caídos e nas rugas ao redor dos olhos. Era um reflexo de sua luta, do pesado preço emocional de suas escolhas. Ao saber de sua queda, senti uma mistura complexa de emoções. Havia satisfação, certamente, em ver a justiça feita, em saber que minha vingança cuidadosamente orquestrada havia atingido seu objetivo. Mas não era a alegria pura e genuína que eu poderia ter imaginado. Em vez disso, havia um vazio inesperado, uma dor oca em seu lugar. A vingança, no fim das contas, era uma refeição fria, deixando um gosto metálico persistente. Canalizei a energia residual, a tensão persistente, para caminhos mais produtivos. Iniciei um programa de mentoria para jovens engenheiros, guiando-os pelas complexidades da profissão e incentivando-os a encontrar um propósito além da mera ambição. Apoiei projetos comunitários, pequenas iniciativas que realmente faziam a diferença na vida das pessoas. Esses esforços, mais do que qualquer outra coisa, começaram a atenuar as cicatrizes que toda aquela provação havia deixado em mim. Refleti sobre o custo pessoal da minha vingança. As semanas de tormento silencioso, o engano calculado, o planejamento metódico, tudo aquilo me transformou. O engenheiro que prezava a lógica e a ordem se tornara um homem capaz de destruição fria e deliberada. Embora a justiça tivesse sido feita e minha vida reconstruída sobre uma base que eu mesmo criei, percebi que a verdadeira paz não era um destino, era uma jornada contínua, um esforço silencioso e diário para cuidar das feridas e encontrar significado no rescaldo. Os anos se fundiram uns nos outros. As arestas da traição suavizaram-se, arredondadas pelo tempo e pelo propósito. Construí uma nova vida, tijolo por tijolo, num ritmo tranquilo que me agradava. Meus empreendimentos prosperaram, trazendo um tipo de satisfação diferente do mundo de alto risco da Tech Fusion. O sucesso profissional era sólido, conquistado com esforço. A tranquilidade pessoal era um prêmio mais difícil de alcançar, mantido por meio de um esforço consciente, uma guarda sutil sempre presente. As montanhas ainda me chamavam, mas agora ofereciam solidão, não apenas ambição. Eu estava em uma cidade nova, a centenas de quilômetros de Denver, participando de uma conferência de tecnologia. O ar estava fresco, desconhecido, uma mudança de cenário bem-vinda. Durante um intervalo, decidi sair para tomar um café, buscando um momento de tranquilidade longe da agitação do centro de convenções. Encontrei um pequeno café independente cujo interior estava repleto do aroma rico de grãos torrados e do murmúrio de conversas tranquilas. Ao me aproximar do balcão, meus olhos percorreram os baristas e pararam. Prendi a respiração. Era ela, Laura. Ela estava diferente. Os ângulos definidos do seu queixo estavam mais pronunciados. Sua pele um pouco amarelada sob a luz fluorescente. A energia vibrante que antes irradiava havia se dissipado, substituída por um cansaço silencioso. Seu cabelo, antes meticulosamente penteado, estava preso em um rabo de cavalo simples, quase displicente. Ela se movia com uma eficiência prática, mas seus ombros estavam caídos, seus movimentos pesados. Para qualquer outra pessoa, ela seria apenas mais uma barista cansada. Para mim, ela era um fantasma de uma vida passada. Nossos olhares se cruzaram através da cafeteria lotada. Foi um momento fugaz, um microsegundo de reconhecimento mútuo, cru e doloroso. Seu rosto, já pálido, pareceu perder toda a cor.
Seus olhos se arregalaram, um lampejo de choque, e então, rápida e freneticamente, ela desviou o olhar, seu olhar se voltando para a máquina de café, para qualquer lugar, menos para mim. O burburinho de fundo pareceu diminuir, o aroma do café sumiu por um instante. Um impulso surpreendente me dominou. Eu poderia ter me virado, saído, apagado o encontro da minha memória, mas não o fiz. Em vez disso, me vi avançando, entrando na pequena fila, caminhando firmemente em direção ao balcão dela. Quando chegou a minha vez, parei bem em frente a ela. "Um café preto, por favor", disse com a voz baixa e uniforme. Sua cabeça ainda estava ligeiramente baixa, o olhar fixo no balcão reluzente. Observei suas mãos enquanto ela pegava uma xícara. Elas tremeram levemente quando ela a colocou sob a torneira. O vapor sibilou, preenchendo o breve silêncio. Ela evitou meu olhar enquanto colocava a xícara cheia à minha frente. "São 250", sussurrou, a voz quase inaudível em meio ao zumbido das máquinas. A confiança, o charme natural, o tom assertivo da mulher que eu conhecera haviam desaparecido por completo. Paguei, deslizando uma nota de $5 pelo balcão. Enquanto ela preparava o troco, seus dedos roçaram os meus, frios e rápidos. "Que tempo bom", comentei, as palavras soando completamente vazias ao saírem dos meus lábios. Foi um comentário educado e impessoal, um pequeno reconhecimento do nosso passado em comum, sem aprofundar o abismo que nos separava. Ela apenas assentiu com a cabeça, os olhos ainda baixos. Não conseguia formular nenhuma resposta coerente. A humilhação, um peso palpável, pairava no ar ao seu redor. Peguei meu café, deixei uma nota de $20 ao lado do pote de gorjetas dela, mais do que generosa, e me virei, saindo silenciosamente da cafeteria. Lá fora, o ar frio me atingiu, um contraste gritante com o calor úmido do interior. Respirei fundo. Uma complexa mistura de emoções se agitava dentro de mim. Havia uma leve pontada de pena, uma tristeza silenciosa pela mulher em que ela havia se tornado, pelos destroços de uma vida outrora repleta de ambição feroz. E por baixo de tudo isso, uma amargura persistente e tênue, um resquício frio da traição que havia desencadeado tudo aquilo. Ao me afastar, percebi que o sofrimento visível dela não me trouxe um verdadeiro alívio, nenhuma onda de triunfo, apenas uma melancólica sensação de finalidade. Este capítulo estava verdadeiramente, irrevogavelmente encerrado. Os ecos da traição talvez nunca se dissipem completamente, um zumbido silencioso ao fundo da minha vida reconstruída. Mas a dor direta e visceral, a necessidade de vingança, havia desaparecido. Era apenas uma lembrança agora, um lembrete do que havia sido perdido e do que havia sido conquistado, a um preço tão alto. A imagem de Laura, cansada e abatida atrás daquele balcão de café, ficou gravada na minha mente. Era uma fotografia estática, que me atormentou por dias, revirando-a como uma pedra lisa e inquietante. A lembrança ressurgia em momentos inesperados, durante uma refeição tranquila, enquanto revisava código ou durante minha corrida matinal. Será que a elaborada vingança realmente me satisfez? A onda inicial de triunfo já havia se dissipado há muito tempo. O que restava era um vazio, uma dor silenciosa que questionava a própria natureza da minha vitória. Era satisfação ou simplesmente um ato brutal e necessário de autopreservação? Refleti sobre a pessoa em que me transformei durante aquela busca por vingança. O engenheiro, antes focado apenas em lógica e inovação, havia se transformado em um estrategista meticuloso, capaz de um distanciamento gélido. O endurecimento era inegável. Não era uma máscara que eu pudesse simplesmente descartar. O processo havia se gravado em meu ser, moldando minhas reações, influenciando minhas percepções, as implicações morais das minhas ações, mesmo sabendo que eram totalmente justificadas pela profunda traição de Laura, pesavam sobre mim. Eu havia cobrado um preço alto, ao ver o mundo cuidadosamente construído por ela desmoronar. Mas qual foi o meu custo? Eu entendia que, embora Laura tivesse perdido tudo, eu também havia perdido algo insubstituível, uma parte da minha inocência, certamente. Mas, mais importante, uma capacidade fundamental de confiar de forma aberta e irrestrita. Meus relacionamentos subsequentes, tanto profissionais quanto pessoais, foram permeados por uma profunda cautela. Eu observava as pessoas com um olhar cuidadoso, quase analítico, sempre buscando motivos ocultos, os sutis indícios de engano. A camaradagem fácil, que antes eu considerava natural, havia desaparecido.
substituída por uma distância educada. Amigos e colegas admiravam minha inteligência, meu intelecto aguçado e meu sucesso discreto, mas também me percebiam, corretamente, como um indivíduo um tanto endurecido e reservado, um homem que mantinha seus verdadeiros pensamentos e emoções cuidadosamente guardados. A traição me ensinou que a vulnerabilidade era um luxo que eu não podia mais me dar. Ocasionalmente, um pensamento fugaz sobre Marcus Thorne me vinha à mente. Eu me perguntava sobre seu destino final, se ele algum dia conseguira reconstruir algo. Mas não havia malícia nesse pensamento, apenas uma curiosidade desapegada. Ele era uma ondulação no passado, agora distante. Minha maior satisfação agora vinha do meu trabalho, dos desafios intelectuais de novos projetos e, cada vez mais, dos meus esforços filantrópicos. Dediquei meus recursos e tempo a iniciativas que fomentavam a inovação genuína e apoiavam as comunidades, buscando construir um legado positivo, algo imaculado pela amargura do passado. Foi uma escolha consciente, uma tentativa de infundir significado à minha vida além do ganho material. Aceitei que, embora as feridas externas do divórcio e do espetáculo público tivessem cicatrizado, as cicatrizes internas da traição permaneciam. Não eram constantemente dolorosas, mas estavam lá, uma parte permanente da minha paisagem interior. Elas me lembravam da profunda lição aprendida, da fragilidade da confiança e do poder destrutivo do engano. Busquei uma vida tranquila e autêntica, evitando deliberadamente os holofotes e a superficialidade que muitas vezes acompanham o sucesso. Grandes reuniões me esgotavam, conversas vazias me irritavam. Valorizava conexões genuínas, por mais raras que fossem, preferindo profundidade à superficialidade em minhas interações. Mantive uma visão mais cínica da natureza humana, um ceticismo quase automático em relação a grandes declarações e sorrisos fáceis. No entanto, eu me esforçava conscientemente pelo otimismo, pela conexão, por momentos de genuína bondade humana. Era uma luta constante, um esforço diário para equilibrar a sabedoria adquirida com a dor e a necessidade humana inerente de esperança. Eu havia me conformado com o fato de que algumas traições deixam marcas permanentes. Elas moldam quem você se torna, alterando indelevelmente a trajetória da sua vida. Aprendi a conviver com as complexas consequências das minhas escolhas, acolhendo tanto a dor quanto a profunda sabedoria adquirida. A jornada rumo à verdadeira paz interior, compreendi, não era uma linha de chegada a ser cruzada. Era um caminho contínuo, um processo constante de reflexão, aceitação e busca silenciosa. Anos depois, o ritmo da vida se estabilizou em uma rotina constante. Em uma noite fresca de outono, me vi em um evento beneficente discreto na minha cidade, em apoio a uma pequena sociedade histórica. Em meio aos rostos familiares, conheci Sara. Ela dirigia uma instituição de caridade local voltada para a alfabetização, e suas mãos frequentemente estavam manchadas de tinta de livros infantis. Sara era gentil, genuína e refrescantemente despretensiosa, aparentemente intocada pela superficialidade que antes definia grande parte do meu mundo. Senti-me atraída por sua integridade silenciosa, pela sinceridade em seus olhos. Nos conectamos facilmente, conversando sobre valores em comum, sobre serviço comunitário, sobre a preferência por uma vida mais simples. Meu passado, porém, me deixava profundamente cautelosa. Intimidade, confiança, esses eram portões protegidos. Mas Sara ouviu com empatia genuína, oferecendo compreensão sem julgamentos enquanto eu, lenta e cautelosamente, compartilhava aspectos do meu passado, omitindo cuidadosamente os detalhes brutais da minha vingança. Sua presença era um conforto, um contraste marcante com a natureza ambiciosa e materialista de Laura. Iniciamos um relacionamento tranquilo e despretensioso, construído sobre respeito mútuo, honestidade e uma confiança que se desenvolveu lenta e deliberadamente. Percebi que a verdadeira felicidade não estava em grandes gestos ou sucesso material, mas em conexões genuínas. A cura era um processo contínuo, não um destino, e um companheiro amoroso e compreensivo poderia ajudar a cicatrizar até as feridas mais profundas. Certa noite, caminhando de mãos dadas com Sara por um parque local, com as folhas caídas estalando sob meus pés, senti uma suave esperança para o meu futuro. Os ecos do meu passado permaneciam, tênues, mas presentes, e agora
Eu tinha uma parceira para compartilhar a jornada, para navegar pelas sombras restantes, não sozinha. A jornada foi longa, marcada por um silêncio que se estendeu por anos. O que começou como um ato brutal de autopreservação, à sua maneira, levou a um tipo diferente de quietude. A elaborada máquina da vingança desmantelou uma vida construída sobre o engano, mas também remodelou a minha, deixando uma impressão sutil, porém permanente. A confiança fácil da juventude se foi, substituída por uma sabedoria cautelosa. Eu carregava as cicatrizes, internas e invisíveis, um lembrete constante de quão rápido um mundo familiar pode se tornar estranho. Ainda assim, a vida seguiu em frente. O ritmo da minha nova realidade era diferente, menos frenético, mais estável. A presença de Sarah trazia um calor que eu nem sabia que me fazia falta, uma autenticidade serena que ajudava a curar as feridas mais profundas. Os ecos da traição às vezes retornavam, sussurros tênues de um passado que se recusava a ser completamente esquecido. Mas agora, caminhando de mãos dadas naquelas noites frescas de outono, eu os enfrentava em companhia uma da outra. Não foi uma resolução dramática, nem um lampejo repentino de paz perfeita. Foi uma jornada suave e contínua, um novo começo construído sobre respeito, honestidade e a compreensão conquistada com esforço de que a verdadeira felicidade reside nas pequenas e genuínas conexões,